Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância, saindo desta condição de espíritos doentes para a condição de espíritos saudáveis. Por isso, agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Aqui nós nos encontramos matriculados nesta imensa escola das almas, realizando o nosso processo de despertar espiritual, caminhando para o conhecimento da verdade. E assim, nós precisamos agradecer também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor que veio à Terra nos auxiliar neste processo, impulsionar a nossa civilização, impulsionar a nossa caminhada. E Jesus, quando esteve conosco, exemplificou para todos nós o caminho, exemplificou para todos nós a religião do amor. Nos deixou este maravilhoso código pedagógico para que um dia nós possamos verdadeiramente conhecer e praticar a fraternidade, a caridade, o amor, o bem ao próximo. Por isso, agradeçamos a Jesus, nosso guia e modelo. Agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para que juntos, mais uma vez, possamos estudar os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão 267, que se desdobra também em 267, letra A. E esta questão 267 se encontra no livro 2º ou parte 2ª, capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. E estamos estudando, já realizamos vários e vários encontros estudando acerca da escolha das provas. E neste questionamento, seguindo este raciocínio acerca da escolha das provas, quando no mundo espiritual estamos ou estivermos preparando ou nos preparando para uma nova existência física, Kardec formulou o seguinte questionamento neste item 267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Porque no mundo espiritual, naquele período que Kardec denominou de erraticidade, naquele período, no mundo espiritual, boa parte de nós, quando chegamos a um certo ponto de esclarecimento, de progresso, nós participamos ou elaboramos um planejamento reencarnatório com linhas gerais acerca destas provas, escolha das provas.
E Kardec quis saber, será que é possível nós fazermos estas escolhas ainda aqui no plano físico? E aí o que veremos na resposta dos espíritos superiores, que sim, devido às nossas escolhas ou por causa das nossas escolhas aqui na vida, em verdade nós já estamos ou estaremos formulando ou formatando o nosso planejamento reencarnatório ou a nossa próxima reencarnação, porque de acordo com as nossas escolhas, nós já aqui no plano físico, nesta existência corporal, nós já estaremos até elegendo as nossas companhias em uma próxima existência corporal. Não deixa de ser, mesmo que sem sabermos, não deixa de ser um planejamento reencarnatório, essas nossas escolhas, estejam elas certas ou erradas. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec, a todos nós: seu desejo pode ter influência. Então, eles respondendo acerca do questionamento de Kardec, se nós poderemos fazer escolhas aqui na vida física para a próxima vida corporal, e aí eles disseram que sim, que o nosso desejo pode ter uma influência enorme na próxima existência corporal, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente, e é nesse estado que faz sua escolha, mas ainda uma vez pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria. Então, naqueles períodos de emancipação da alma, emancipação parcial, em que nós nos desprendemos parcialmente da matéria, em especial durante o descanso do corpo físico, que nós conhecemos como um período de sono, em que a alma se emancipa parcialmente, ou seja, se desprende parcialmente do corpo físico. Então, neste momento, ou nestes períodos de desprendimento da matéria, em que ela fica mais independente da matéria, ela pode perfeitamente, ou seja, a alma pode perfeitamente, e isto acontece, conforme nos esclarecem os espíritos superiores, realizar escolhas para a próxima existência, porque a sua visão se amplia quando ela está independente ou parcialmente desprendida da matéria. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais neste assunto, formulou o questionamento que aqui ficou enumerado como 267, letra A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova? Será o que é realmente estes nossos desejos, ou o que significa realmente esses nossos desejos de grandeza, de riqueza? Será que não é uma forma ou um meio de expiação ou de prova? E aí os espíritos superiores responderam de forma sucinta a Kardec e a todos nós: sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, como matéria, nós desejamos as riquezas, as grandezas, para aproveitarmos, para gozarmos isto aqui na Terra. Agora, na condição de espírito, quando nós desejamos como desafio para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação e esta reflexão inicial
com base na questão 267 de O Livro dos Espíritos, para continuarmos aqui as nossas reflexões, os nossos estudos, agora com base em filosofia espírita, do espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, capítulo de número 12, o comentário aqui é do item 267, e o volume da coletânea Filosofia Espírita é o volume de número 6. Então, capítulo 12 do volume número 6, de um total de 20 volumes que compõem essa coletânea Filosofia Espírita, que é um estudo completo, de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, Miramês inicia os seus comentários a esta questão 267, que tem como título aqui o capítulo 12, Escolha Antecipada. Então, Miramês, afirmando e confirmando reafirmando e confirmando as informações já prestadas pela espiritualidade superior a Kardec, quando dos questionamentos formulados por Kardec, Miramês começa da seguinte maneira, que as leis espirituais, elas são elásticas para atender a todos no nível de cada escala do progresso espiritual. Então, as leis espirituais, elas são únicas ou são imutáveis, ou seja, as leis de Deus, as leis naturais, elas não mudam, elas são e estarão da mesma forma pela eternidade. No entanto, elas são elásticas para atender a todos no nível de cada escala do progresso espiritual, de acordo e em conformidade com a condição e a necessidade de cada um de nós. A lei é a mesma, no entanto, atende a todos. E aí Miramês acrescenta que o espírito pode escolher as suas provas mesmo antes de desencarnar, em se pensando em futura reencarnação. Sim, conforme já havíamos comentado, nas informações que encontramos nas respostas da questão 267, então nós, sim, poderemos fazer escolhas aqui mesmo na matéria antes de desencarnarmos, já que nós temos a certeza quanto à imortalidade da alma, quanto à reencarnação. Então, se queremos e se realmente quisermos uma existência melhor, uma existência mais equilibrada, uma existência de maior trabalho e de mais trabalho na seara com o Cristo, nós precisamos fazer e começarmos a fazer estas escolhas aqui nesta existência, já preparando o futuro melhor, preparando uma nova existência em um novo corpo físico, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Porque Miramês acrescenta que ele, ou seja, o Espírito, formula ideias que podem ser aproveitadas no que se refere às suas necessidades espirituais, mas ele pode igualmente mudar de ideia ao chegar ao mundo dos espíritos. Então, assim, conforme Miramês nos esclarece, nós poderemos formular ideias, planejarmos o nosso futuro, mas mudarmos de ideia completamente ou parcialmente quando retornarmos para casa, ou seja, para o mundo espiritual, tendo uma maior amplitude de visão, porque a bondade de Deus é tão grande que ele atende a todos com variadas possibilidades para o conhecimento da verdade. Então Deus, a suprema inteligência, a suprema misericórdia, o supremo amor,
ele nos atende por variadas possibilidades, oferecendo sempre oportunidades para o conhecimento. Ele atende a todos com variadas possibilidades para o conhecimento da verdade. As escolhas antecipadas geralmente sofrem retificações para melhor aprimoramento da alma em questão. Então, as escolhas antecipadas, elas sofrem aprimoramentos, elas sofrem retificações para um melhor aproveitamento da alma em uma nova existência corporal. Porque comunga Deus o seu pensamento de luz com as ideias dos homens, para melhor atender aos seus filhos na grande extensão da harmonia divina nos corações das criaturas. Porque Deus nos oferta constantemente oportunidades para conhecermos a Ele, para conhecermos a verdade, para sairmos das trevas da ignorância e chegarmos à luz. É preciso que façamos esforços, é preciso que busquemos constantemente as pegadas de Jesus, fazendo esforço constantemente para a nossa melhoria, porque quando o Espírito deseja escolher as riquezas, os poderes, e isso lhe é concedido, e ele as usa somente para a sua satisfação interior e individual, notar-se-á a sua inferioridade. E quando as usa para o benefício da coletividade, esse pode ser chamado de benfeitor da humanidade. Então, assim, Miramês lucidamente, sabiamente nos esclarece que quando nós não administramos corretamente os recursos de Deus, nós estamos deixando bem claro a nossa inferioridade, porque quando nós usamos estas riquezas apenas para satisfação do nosso interior, da nossa individualidade, nós estamos deixando patente, bem claro para todos que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, a nossa pouca condição evolutiva, o nosso pouco conhecimento acerca da verdade. No entanto, diz Miramês, que quando nós usamos, ou quando nós usarmos corretamente ou administrarmos corretamente as riquezas, os poderes que o Senhor nos concede e nos concederá sempre ao longo da nossa trajetória, usarmos em benefício da coletividade e não apenas em benefício próprio, nós estaremos deixando bem claro a nossa condição evolutiva já melhorada e nos tornando assim em benfeitores da humanidade. E aí Miramês acrescenta: por isso é importante que aqueles que muito possuem usem os recursos amoedados, usem a sua inteligência para o bem-estar de todos, não para apenas a sua própria satisfação, mas para o bem-estar de todos, com empregos decentes, em aprimoramentos corretos, socorrendo os doentes na invalidez, as crianças necessitadas e ajudando ao próprio governo nas linhas da sinceridade. Então, assim é a administração, ou assim deve ser a administração correta e sábia dos recursos que o Senhor nos empresta constantemente. Porque estes recursos, estes bens materiais, eles não são nossos. Eles nos são emprestados provisoriamente para que administremos da melhor maneira possível. E em breve nós teremos que devolver
esta administração, seja pela desencarnação ou pela simples mudança de mãos, porque as riquezas, elas não desaparecem, elas apenas mudam de mão, mudam de administração. Em muitas situações, como já tivemos a oportunidade de presenciar aqui na Terra, muitas pessoas que são colocadas ou que são classificadas como milionárias financeiramente falando, elas de uma hora para outra ou no transcurso de alguns anos ou algumas décadas, elas se empobrecem. Elas ficam com poucos recursos sob a sua administração. Mas aqueles recursos, aqueles milhões ou bilhões que estavam sob a sua administração, eles não desapareceram. Eles apenas mudaram de mão, mudaram de administração. Então, assim, Miramês nos esclarece sobre este assunto e acrescenta que o ouro, o recurso amoedado, as riquezas, brilham no coração quando dirigido por ele, sob a influência do Cristo de Deus. E aí ele acrescenta que falamos sempre em escolhas individuais ou imposições das provas. Todas as escolhas das almas, umas conscientes, outras inconscientes, porque as nossas escolhas ou as escolhas que realizamos ao longo da nossa trajetória, que já realizamos e que ainda iremos realizar devido à nossa condição evolutiva, muitas dessas escolhas não são assim tão conscientes. Às vezes nem sabemos exatamente o que estamos ou que estaremos escolhendo. Então é por isso que ele diz que todas as escolhas das almas, umas almas conscientes realizam escolhas conscientes, outras tantas almas inconscientes realizam escolhas inconscientes devido ao seu estado moral, devido ao estado em que ela se encontra. No entanto, o Evangelho nos ensina e nos fala que será dado a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu merecimento. E conforme Jesus nos fala lá na parábola dos talentos, é preciso que nós aprendamos, através do nosso esforço próprio, administrarmos estes talentos que o Senhor coloca em nossa vida, em nossas vidas, em nossa caminhada. Porque senão, esses poucos talentos que já temos condições de administrar, eles terão que mudar de mão se nós não administrarmos corretamente, ou pelo menos nos esforçarmos para administrarmos da melhor maneira possível. E aí Miramês segue dizendo: pode-se mesmo na terra fazer-se leve o fardo e suave o jugo, para tanto a doutrina dos espíritos ensina que basta ler com atenção os avisos da espiritualidade maior e esforçar na vivência. Porque não é simplesmente nós conhecermos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que a espiritualidade superior constantemente nos traz. É preciso que façamos esforços, esforçar na vivência destes ensinamentos, porque mesmo aqui na Terra, o nosso fardo se tornará leve, o jugo também se tornará suave. Então, assim, Miramês nos fala acerca deste esforço na vivência dos ensinamentos de Jesus, porque o amor conjugado com o perdão oferecerá o ambiente e a amplitude dos conhecimentos indispensáveis para se poder sentir o celeiro crescer na tranquilidade da consciência, que com nada se perturba. Então é preciso que nós busquemos, e que um dia com certeza nós alcançaremos,
esta tranquilidade de consciência, não nos perturbando com nada. Mas só que este caminho pelo qual nós precisamos percorrer é o caminho do amor, conjugado com o perdão, conforme nos diz aqui Miramês, que o amor, conjugado com o perdão, oferecerá o ambiente e a amplitude dos conhecimentos indispensáveis para se poder sentir o celeiro crescer na tranquilidade da consciência que com nada se perturba. Porque nas lides do mundo é necessário escolher igualmente todas as linhas onde vibra a fraternidade, procurando normas de proceder que se avizinham, pelo menos, dos costumes ensinados por Jesus, extraindo todo o mal que perturba o coração e que faz turvar a consciência em Cristo. Então aqui Miramês nos esclarece, nos chama atenção que é preciso que façamos esforços, pelo menos para nos avizinharmos de Jesus. Mesmo que não consigamos agora estarmos mais próximos de Jesus, mas é preciso, conforme o termo que ele aqui utiliza, é preciso vibrarmos na fraternidade, fazendo as melhores escolhas nestas linhas da fraternidade, procurando normas e proceder que se avizinham, pelo menos, ou seja, nós precisamos pelo menos nos avizinharmos dos costumes exemplificados por Jesus. E aí ele acrescenta dizendo que Deus em nada erra. E isto hoje nós já temos consciência, que Deus não erra. Deus é a perfeição absoluta. Deus é o conhecedor de todas as ciências, é o conhecedor da nossa origem, porque foi Ele quem nos criou, o conhecedor do nosso destino. E com certeza Ele sabe que todos nós chegaremos à condição de perfeição, à condição de angelitude, porque esta é a nossa destinação. Todos nós fomos criados para a felicidade. Nenhum de nós, nenhuma criatura de Deus foi criada para a infelicidade. Nenhuma criatura de Deus foi criada por Ele condenada ao sofrimento. O sofrimento, as dificuldades pelas quais já passamos e que ainda iremos passar, enfrentar ao longo da nossa trajetória, simplesmente resultado das nossas escolhas equivocadas. A partir do momento em que nós passarmos a conhecer a verdade e nos esforçarmos para a vivência desta verdade na nossa vida, a nossa trajetória mudará completamente, não tendo mais sofrimento na nossa vida, porque tudo se encontra feito, tudo que se encontra feito é pelo seu querer, ou seja, pelo querer de Deus. Se algo não existe, ou existe de uma forma diferente do que nós imaginamos que deveria ser, é porque Deus quis que assim fosse. Se não existe, é porque Ele não quer, ou não quer, até o momento não quer que aquilo exista. Se existe de uma forma que às vezes nós não concordamos, que achamos que poderia ser diferente, é porque Deus quis assim, e assim é o correto. No entanto, nem tudo é para o nosso coração, nem tudo é para o nosso coração. Escolhamos o que devemos na faixa em que vibramos e vivemos. A paz do Cristo, ou melhor, a paz do Criador e a paz do Cristo começará a dar sinal no nosso mundo interno. Façamos uma aliança. Aqui nos convida Miramês para que façamos uma aliança. Façamos uma aliança conosco mesmos, de trabalharmos no aprimoramento moral, que a moralidade surgirá em nossos sentimentos. Então aqui Miramês nos convida
para que façamos uma aliança conosco mesmos e que assim, com esta aliança feita, trabalhemos no nosso aprimoramento moral, porque assim a moralidade surgirá em nossos sentimentos. Não firamos ninguém, nem oprimamos o nosso próximo, porque enquanto gastarmos o nosso tempo em ver os defeitos alheios, os nossos ficarão escondidos. Não desperdicemos o nosso tempo em ficarmos observando, escarafunchando e tornando público os defeitos dos outros, porque assim nós estaremos escondendo os nossos próprios defeitos, e deixando de trabalhar pela nossa melhoria. E aí Miramês encerra estas reflexões nos fazendo um outro convite. Escolhamos os caminhos com Jesus, pois ele já nos escolheu como discípulos. Escolhamos caminhar com Jesus, porque conforme ele próprio diz, eu sou o caminho, ou seja, os ensinamentos de Jesus é o caminho que nos levará para o conhecimento da verdade, que nos levará para o conhecimento da vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença. Um abraço fraternal a todos e a todas. Gratidão por participarem aqui dessas reflexões singelas, deixando seus comentários, compartilhando a luz do Evangelho do Cristo com outros irmãos e irmãs de jornadas. Até breve, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare ao longo da nossa trajetória e que possamos seguir as pegadas do Cristo. Que o Senhor Jesus possa nos envolver hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.